Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje tem uma longa trajetória na área da engenharia consultiva em telecomunicações. Foi diretor e presidente da Associação Catarinense de Engenheiros entre 1985 e 1995 e diretor do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina entre 2009 e 2011. É fundador e membro dos Conselhos Fiscal de Administração da Cooperativa de Crédito dos Profissionais, dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia e demais áreas tecnológicas, com sede também em Florianópolis. Atualmente é palestrante nas áreas de legislação profissional e ética para o sistema Confea-CREA. E hoje ele está aqui para falar sobre o seu último livro, Fundamentos de Ética Profissional para Profissionais e Estudantes de Engenharia, Agronomia, Arquitetura e Geociências, lançado em Florianópolis em dezembro de 2021 pela editora Vitelli Publisher. Estou falando do engenheiro e escritor Claude Pasteur de Andrade Faria. Claude, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É muito bom recebê-lo aqui. O prazer é meu de estar aqui com você e com seus espectadores. Esperamos que tenhamos uma conversa bem agradável. Certamente será, certamente. Claude, antes da gente falar sobre o livro, você tem uma belíssima e longa trajetória na área de engenharia consultiva e telecomunicações e também na área de ética, responsabilidade profissional e legislação. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom, Renata, eu me formei em engenharia elétrica pela UFSC em 78. Né? Logo em seguida eu fui trabalhar numa empresa que já não mais existe, uma empresa que produzia açúcar e álcool aqui em Santa Catarina. Mas depois de um ano e pouco, eu descobri que não era o que eu queria. Eu gostava mesmo de eletrônica e telecomunicações. Em 1980, logo no início do ano, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar na Telesc, Telecomunicações de Santa Catarina, que já não mais existe, foi privatizado em 98. Pois bem, lá na Telesc eu fiquei praticamente por 10 anos. E foi onde eu comecei, então, a trabalhar efetivamente com telecomunicações. Eu fiz na área de redes telefônicas tudo que você pode imaginar, projeto, planejamento, construção de redes, mas a minha atividade principal, que eu diria que me deu mais prazer, foi trabalhar com fibras óticas. Na década de 80, as fibras óticas estavam começando aqui no Brasil, né? E havia uma experiência piloto no Rio de Janeiro, na Telerge, mas nada além disso. Então, em 85, a Telesc decidiu fazer a implantação dos seus primeiros cabos de fibras óticas, um total de 10 quilômetros aproximadamente. Então, eu fui o engenheiro, naquela época, responsável pela implantação, instalação e teste desses cabos de fibra ótica. Isso foi matéria de jornais e TV na época, né? Sim. O presidente da Telesc na época era o já falecido Pedro Ivo Campos, né? Então, dali por diante, eu comecei a trabalhar com fibras óticas, até que eu saí da Telesc em 1990, fui para a iniciativa privada. E fiquei, então, mais 10, 11 anos trabalhando nesse setor de consultoria, de projetos e obras de telefonia, de modo geral, e de fibras óticas em particular. Eu me lembro que em 1990, 91, eu executei o maior enlace de fibras óticas até então feito no Brasil, que foi no Rio Grande do Sul, ali de Porto Alegre até São Leopoldo. Na época dava uns 70 quilômetros. Também foi matéria de jornal em nível nacional. Bacana. E tal. Né? Então, assim, essa é mais ou menos a minha carreira nas telecomunicações, até que no ano 2000 eu desisti da engenharia propriamente dita, né? Eu era empresário, estava um pouco cansado, e recebi um convite do então presidente do CREA na época, o engenheiro Celso Fonseca, e fui trabalhar no CREA, em 2000. E fiquei até o ano passado, quando me aposentei. Lá eu trabalhei como superintendente, chefe de gabinete, e fui procurador jurídico também, durante 6 anos. Porque além de engenheiro, também sou advogado. Então, basicamente, em resumo, essa é a minha carreira. Olha, é uma bela trajetória, hein? Parabéns. E como é que surgiu a vontade de escrever? O senhor daí começou a trabalhar com a questão de ética profissional, de legislação, no CREA, né? No Confea, no sistema Confea-CREAS. Isso. E como é que surgiu a vontade de escrever sobre esses assuntos? Porque Olha, esse é o segundo livro, né, senhor Claude?
É, meu segundo livro, exatamente. O primeiro livro, Renato, eu lancei em 2010, cujo título é Comentários à Lei 5.194, que é a lei regente do sistema Confea-CREA, nosso sistema profissional. Até então não havia nenhum livro escrito sobre esse assunto. Então eu resolvi lançá-lo em 2010, o livro já está na 4ª edição, infelizmente está esgotado, né? Mas eu coloquei à disposição de qualquer pessoa gratuitamente na internet que queira acessar esse meu primeiro livro. Daí veio a oportunidade de eu fazer o segundo, faz uns 3 anos, porque desde que eu entrei no CREA, Renato, eu comecei a me interessar pela ética profissional. Um dia, uma advogada do CREA, muito minha amiga, ia dar uma palestra sobre ética numa universidade e ficou doente. E me pediu se eu poderia palestrar no lugar dela. Eu disse, olha, doutora Márcia, eu até posso, mas eu nunca palestrei sobre isso. Ela falou, não tem problema, vou te passar o meu material. Ela passou o material, eu dei uma estudada, fui na livraria, na época comprei um livro sobre isso, estudei e comecei a palestrar sobre ética, né? E assim continuei até que resolvi lançar esse livro. E o livro é muito interessante, ele é dividido em vários capítulos e o foco, é interessante que o primeiro capítulo você traz uma percepção da ética ao longo da história. E eu acho que é um assunto que é para todas as profissões, né? Puxa, a gente vive, né, nessa área da ética, né? Então ela é pertinente para todas as profissões. O meu livro ele é focado especificamente, Renato, na ética profissional para engenheiros, agrônomos, arquitetos e geocientistas de modo geral, porque tanto os profissionais do CREA, como do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, quanto do CAU, eles adotam basicamente as mesmas filosofias de processo ético, código de ética, etc. Porque você sabe que até 2010 os arquitetos estavam dentro do CREA, no mesmo conselho. Em 2010 houve a separação, foi criado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas os fundamentos éticos, apesar de hoje eles terem um código de ética diferente do nosso e uma legislação processual um pouco diferente, a essência é a mesma, né? Sim, então você veja, porque basicamente é o seguinte, no Brasil existem as chamadas profissões regulamentadas, que são aquelas cujo exercício depende de uma lei, né? Então, por exemplo, temos engenharia, medicina, odontologia, arquitetura, biologia, enfim, são praticamente acho que 30 profissões regulamentadas. E cada uma delas tem o seu próprio código de ética, que é de cumprimento obrigatório para os membros da profissão. Porque Sim. A finalidade essencial de conselho profissional é exercer uma fiscalização ética e disciplinar sobre os membros daquela categoria. Essa é a finalidade principal dos conselhos. Então, nesse aspecto, exercer a profissão com ética fundamental, com ética profissional, é fundamental para qualquer profissão. Sem dúvida. E o livro é interessante porque ele é bem organizado, ele é dividido em várias partes. E a primeira parte, na verdade, ela é o senhor faz uma percepção ética ao longo da história. Conta pra gente um pouquinho. Sim. Porque, assim, na verdade, quando você vai estudar qualquer assunto que seja, você tem que conhecer aquilo que as pessoas já pensaram sobre aquilo do passado até hoje. O mundo não existe de agora. Nós temos uma história da civilização humana que tem milhares de anos. Claro. Então, quando se fala sobre ética, de modo geral, a primeira pergunta é o seguinte: quem já pensou sobre isso e o que pensou? Com que efeitos? Então, eu procurei. Eu confesso que não sou acadêmico de filosofia, nem formado em filosofia, eu sou apenas um curioso que, ao longo dos últimos anos, vem estudando, lendo bastante sobre o assunto e palestrando. Então, eu sou um autodidática, posso dizer assim, em ética profissional. Então, eu procurei trazer no livro, inicialmente, como introdução, um histórico das principais ideias dos filósofos sobre a ética, desde os pré-socráticos, né, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, depois a Idade Média, Santo Agostinho, depois chegando em Kant e na modernidade, com John Stuart Mill, etc. Para as pessoas terem uma noção de que o que nós estamos falando não é algo novo. A humanidade pensa sobre isso há milênios, né? Então, essa foi a minha intenção de fazer uma introdução de ética geral sobre as principais correntes éticas que hoje são adotadas em diversas profissões. Claude, muito bom.
Olha, muito bom esse livro e eu recomendo, viu? Porque eu acho que é bem pertinente, como eu falei anteriormente, para todas as áreas. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já falando mais sobre ética e legislação, que é um tema bastante interessante. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o engenheiro e escritor Claude Pasteur de Andrade Faria, que tem uma longa trajetória na área da engenharia consultiva em telecomunicações e atualmente é palestrante nas áreas de legislação profissional e ética para o sistema Confea e CREA. E hoje ele está aqui para falar sobre o seu último livro, Fundamentos de Ética Profissional para Profissionais e Estudantes de Engenharia, Agronomia, Arquitetura e Geociências, lançado em Florianópolis em dezembro de 2021 pela editora Vitelli Publisher. Seu Claude, o senhor também é palestrante, como eu falei ali na abertura. Nessa palestra, esse livro, o senhor trabalha com esse livro nas suas palestras? Na verdade, Renata, esse livro surgiu das minhas palestras. Sim. Foi o contrário. Eu comecei a palestrar há 20 anos e na época eu não tinha uma bibliografia específica. Eu tinha que me valer de livros de ética que eu achava nas livrarias, mas não especificamente voltado para a engenharia, né, agronomia e arquitetura. Então, depois de muitos anos palestrando, comprando livros, é que eu resolvi, então, sintetizar esses conhecimentos nesse livro que está nas suas mãos. Então, o livro surgiu exatamente das palestras. Entendi. Né? Então, basicamente, nas minhas palestras, eu abordo, evidentemente, assuntos que estão no livro e outros que não estão, que eu vou atualizando as palestras, né? Até dependendo do público ao qual vou me dirigir. Claro, com certeza. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o livro, então. Então, na parte 2, na segunda parte, o senhor fala sobre o conceito da profissão, né? O valor e a utilidade das profissões e a sua função social. Conta um pouquinho pra gente. Olha, exato. Imagine se profissão, Renata, é toda aquela atividade que alguém desempenha de forma regular, estável, digna, né? Não só a serviço de si próprio, né? E a serviço da comunidade também. A pessoa tem uma vocação, adquiriu uma habilidade qualquer, então ele vai exercer essa profissão, evidentemente sempre com dignidade, postura ética e humana, né? Eu acho que toda profissão representa uma espécie de título de honra, porque você imagina, nós temos uma população de 200 e quase 20 milhões de habitantes, poucos milhões têm nível superior, né? Então, hoje no Brasil, para você ter um curso superior, ter uma profissão regulamentada, você pertence a uma certa minoria, uma elite cultural. Então, isso tem que ser valorizado, né? Sem dúvida. Acredito que as profissões, elas têm diversas funções. Por exemplo, tem propagação de conhecimentos, elas produzem o desenvolvimento econômico, garantem os direitos individuais dos cidadãos, basta ver as profissões jurídicas, e também cuidam da saúde das pessoas, da economia pública, etc. Então, a importância das profissões para a sociedade é enorme, não dá para subestimar. Sem dúvida. E continuando, então, no livro, na terceira parte, o senhor fala sobre o processo ético-disciplinar no CREAS. Fala um pouquinho sobre esse processo ético-disciplinar para a gente. Como eu já falei, a principal função dos conselhos profissionais, de modo geral, é regulamentar a profissão e fiscalizar o exercício ético para quê? Para que o bom nome da profissão seja mantido. Você veja bem que uma pessoa que, por meio de um ato qualquer ilícito, né, ele pode macular todo o bom nome de uma profissão. Infelizmente, assim funciona, né? Então, sempre que um profissional, digamos, ligado ao CREA, o engenheiro, por exemplo, comete um deslize, uma infração ética, ele poderá ser investigado e processado pelo seu próprio conselho, na forma da lei, evidentemente, porque tem uma lei que regula isso. Então, por isso eu achei importante apresentar no livro como são feitos os procedimentos administrativos no âmbito dos conselhos para a instauração, processamento, investigação e até punição dos profissionais. Porque é importante que os profissionais saibam, né, que ele tem que cumprir um código de ética e, caso não cumpra e venha a ser denunciado, como vai ser o processamento disso no conselho.
Cláudia, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo, mas antes eu queria que você dissesse para nós como é que a gente faz para adquirir o seu livro. Olha, o meu livro ele está à venda diretamente da Vitelli Publisher. Você tem um contato deles aí, do César Vitelli, né? Tem um e-mail, inclusive, que eu de cabeça não sei. E provavelmente está à venda em algumas distribuidoras e livrarias, mas essa questão comercial é mais com o Vitelli, com a editora. Com a editora então, Vitelli Publisher, né? Eu posso te colocar aqui no chat depois o e-mail que eu tenho, que as pessoas podem, por meio desse e-mail, ou comprar o livro ou pedir informações sobre ele. E também tem o Instagram, que é Vitelli Publisher. Isso, né? Tem o Instagram. Que pode entrar em contato pelo Instagram também, que acho que é bem prático. Isso é fácil, é bem fácil de achar a Vitelli Publisher. Lá ele vai dar informações. Tá certo, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar mais um pouquinho então sobre ética profissional e legislação no CREAS, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber o engenheiro e escritor Cláudio Pasteur de Andrade Faria, que tem uma longa trajetória na área de engenharia consultiva em telecomunicações. E atualmente Cláudio é palestrante nas áreas de legislação profissional e ética para o sistema Confea-CREA. E hoje ele está aqui para falar sobre o seu último livro, Fundamentos de Ética Profissional para profissionais e estudantes de engenharia, agronomia, arquitetura e geociências, que foi lançado em Florianópolis em dezembro de 2021 pela editora Vitelli Publisher. Cláudio, continuando então a falar um pouquinho mais sobre o livro, nas partes seguintes, que é na quarta e na quinta parte, você traz alguns casos reais relativos à engenharia e à agronomia. Eu acho que é importante realmente para as pessoas entenderem um pouquinho de como é que funciona, né, essa questão da ética profissional, da legislação, com o senhor falando um pouquinho de algum caso aqui na nossa entrevista, pode ser? Sim, exatamente. O fato é o seguinte, a maioria dos profissionais que exercem a sua profissão eticamente durante a vida inteira jamais vão ter problemas com um processo ético junto aos conselhos profissionais. Infelizmente, alguns, né, que são a minoria, cometem deslizes e acabam sendo, então, denunciados e julgados pelo conselho profissional. Então, eu trouxe no livro, peguei casos reais ocorridos, né, tanto no CREA quanto no CAU, de processos onde houve a denúncia, o processamento, toda a parte processual da defesa e, ao final, a decisão condenatória dos profissionais. Porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que pode acontecer na prática com elas se elas infringirem o Código de Ética. Como é que acontece esse processo dentro dos CREAs? Então, o objetivo foi trazer casos reais que podem ocorrer no dia a dia de qualquer profissional, né? Então, eu trouxe vários casos de profissionais que, por exemplo, descumpriram contratos para execução de obras, ou que executaram obras e no final houve problemas, essas obras tiveram falhas estruturais, ou profissionais que receberam dinheiro dos clientes e não entregaram o serviço. Então, existem N casos que eu trago no livro, são 10 casos ao todo, dos mais comuns que nós vamos nos deparar no dia a dia profissional. Certo. E aí o senhor encerra o livro, então, com algumas sugestões de leituras adicionais para que as pessoas possam buscar um pouco mais de conhecimento dentro dessa área. Sim, como eu falei, eu comecei a estudar ética sozinho, comprando livros. Então, hoje eu tenho uma biblioteca na minha casa, vocês estão vendo parte dela aqui na imagem, e só sobre ética profissional eu tenho mais de 40 livros, né? Então, evidentemente que eu procurei no meu livro sintetizar aquilo que eu achei de mais importante em toda essa bibliografia, para fazer um livro que fosse, digamos, de fácil leitura e rápida leitura. Você sabe muito bem que hoje em dia as pessoas não têm o hábito da leitura como antigamente. Hoje as opções culturais são muito diversas. Tem celular, tem internet, Instagram, Facebook. No meu tempo de criança não havia só livros e ponto final, né? Então eu fui acostumado com livros.
Então eu sei que hoje as pessoas, quando pegam um livro muito grosso, já olham aquele livro grosso com 300, 400 páginas, já dá um choque inicial, a pessoa fica com medo até de ler. Então eu procurei fazer o meu livro bem sucinto, né? Trazendo aqueles conceitos que eu acredito serem fundamentais para o assunto. Mas eu apresento ao final do livro uma relação de outras obras, eu consultei todas evidentemente, quem quiser lá se especializar ou se aprofundar, as sugestões estão colocadas. E a questão boa do livro é porque vem uma certa organização. Eu acho que a questão da internet, como o senhor falou, tem muita informação, mas você não sabe realmente o que é mais importante ou o que é realmente válido naquelas informações. E o livro te traz isso organizado, não é verdade? Exatamente. Inclusive, eu digo, as pessoas têm que se preocupar muito com o que elas encontram na internet. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo banal aqui, que é a tal do Wikipedia, né? Wikipedia. Na verdade, essa Wikipedia ela pode ser útil, ela é útil para uma consulta imediata, né? Você quer saber alguma coisa sobre um tema? Eu vou lá na Wikipedia. Olha lá, tem um verbete qualquer, você pesquisa. Só que muito cuidado, porque você tem que buscar em outras fontes para ver o que outras fontes vão dizer sobre aquele assunto, porque a quem escreveu aquele verbete da Wikipedia, você não sabe quem escreveu aquilo. Pode ser uma pessoa com viés político determinado, uma pessoa sem conhecimento aprofundado do assunto, um curioso. Então, a Wikipédia serve como fonte de consulta inicial para depois você fazer uma consulta mais séria em outros sites. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, hoje, a internet ela traz conhecimentos quase infinitos, né? É uma ferramenta fundamental. E eu conversei hoje com o engenheiro e escritor Claude Pasteur de Andrade Faria. Mas antes de terminar o programa, quero fazer os meus agradecimentos especiais aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu gostaria muito de agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, à Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e à editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Espero vocês novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!